Olá, terceiro ano A, FD e terceiro ano B, FD, da disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Nos vídeos anteriores eu falei com vocês sobre alguns filósofos, o último vídeo falei sobre John Dewey, e agora entraremos em uma série que avançará o segundo trimestre inteiro, falando de grandes sociólogos. Hoje, especificamente, eu vou falar de um pensador que está radicado na França, nasceu na França, que é o Auguste Comte. O Comte, vocês já devem ter ouvido falar muito dele na disciplina de Sociologia e do seu pensamento. O positivismo de Comte é conhecido. Eu vou procurar com vocês aqui trabalhar um pouco as principais obras do autor, algumas obras pequenas, o pensamento, mas nesse primeiro vídeo eu quero falar por que ele pensou como pensou, da onde vem essa ideia de positivismo, o que é positivismo, qual influência tem no Brasil, alguns assuntos que eu pretendo abordar com vocês. Vamos lá? O Auguste Comte ele está no contexto do... nasceu ali 1798, então ele está no contexto do século XVIII, final do XVIII, e a sua produção intelectual está radicada na primeira metade do século XIX. Ele vai morrer em 1857. Qual que é a preocupação do Comte? Qual que foi a sua formação? Né? De onde vêm as suas influências? Ele foi discípulo de Saint-Simon e, assim, estando na França, considerado um polo de formação da época e permaneceria até o século XX como um centro de referência no conhecimento, ele teve acesso às principais ideologias existentes, a saber, a transformação da sociedade europeia pela influência do iluminismo. Então todo mundo que viveu o século XVIII, que viveu o século XIX, de certa forma, seja para criticar ou para defender, teve acesso ao pensamento iluminista. Mas o pensamento iluminista, ele surgiu como resposta a um pensamento religioso que dominou a Idade Média europeia. Quando nós falamos desses autores como Auguste Comte, nós estamos falando da Europa, desse centro conhecido, né, dos principais países ali que não estavam unificados ainda, que hoje nós conhecemos como França, que hoje nós conhecemos como Alemanha, e que passaram por muitas transformações sociais provenientes do uso da ciência e da razão. Bom, por quê? O que é um pensamento positivo? Eu vou dar uma definição do próprio autor ao longo das obras que irei analisar. Vou primeiro fornecer uma definição grosseira para partirmos para trabalhar. A definição de positivismo é uma ciência, basicamente, que parte do conhecimento da natureza, seguindo métodos rigorosos, métodos que nós conhecemos como método científico, para delimitar o que é correto, o que faz sentido, o que vale a pena. Então é uma primeira tentativa ali, mais tarde seria aprimorado por Emile Durkheim, no livro As Regras do Método Sociológico, é uma primeira tentativa de desenvolver uma ética universal, uma ciência política universal. Então o positivismo ele tem a pretensão de estabelecer uma hierarquia de valores, estipular o que é bom, o que não é, o que é senso comum e não verificável, portanto é mito, portanto é lenda, e o que provém do verdadeiro conhecimento. Que para Comte, o verdadeiro conhecimento é aquele acessível através do pensamento científico, do estudo da natureza, de modo claro e categórico. Nossa, ficou uma definição gigantesca, mas teríamos que primeiro partir dessa definição. O positivismo, então, tenta conhecer através de método científico. Vocês já tiveram acesso ao método científico na disciplina de filosofia, eu acredito, que é um conhecimento que pode ser verificado. E ele surge em resposta a quê? Tá, eu já sei que é o conhecimento proveniente do método científico.
que pretende atingir a política, a ética, a moral, pretende atingir a vida em si, né? A sociologia do modo mais amplo que você possa entender, apesar que essa nomenclatura não era utilizada ainda. Mas tá, em resposta ao que surge o positivismo? Primeiramente, em resposta ao pensamento anterior, esse pensamento divino, que justificava tudo através da religião. Qual que é o problema do pensamento divino, da explicação de um Deus que tudo resolve? A maior parte dos pensadores partiram daí, então sempre em minhas aulas aparece essa questão. Qual que é o problema do pensamento divino, metafísico, teológico? O problema é que à medida que as ciências vão avançando, percebe-se que a explicação divina ela não é suficiente para esclarecer a realidade. E ao que Weber chamaria no futuro de um desencantamento do mundo. Ou seja, se eu explicava algo por uma causa sobrenatural, à medida em que o conhecimento científico vai avançando, eu percebo que a minha explicação sobrenatural não irá subsistir. E as pessoas, ávidas por se aprimorar, ávidas pelo iluminismo, por tomar posse da razão, né, e tirar o Deus do trono que ele pairava ali tranquilamente, o século XIX é o século da morte simbólica de Deus, né, o século de Nietzsche, o século de outros autores que viriam mais no futuro, né, mas que já estava esse germe aí de tirar a divindade do mundo para explicar o mundo através da razão. Então o positivismo é a tentativa de fazer uma ciência natural para substituir a religião. Num primeiro momento isso, tá? Guardem primeiro essa definição, então. Uma tentativa de fazer uma ciência lógica para explicar o mundo sem recorrer ao senso comum, a justificativas sobrenaturais que não têm nenhum sentido e que foram afastadas com o conhecimento científico. E o que mais? A que resposta que vem em positivismo? Porque a França já tinha passado por uma revolução, a Inglaterra pela Revolução Puritana e pela Revolução Gloriosa quase um século antes. O que o Comte está preocupado? Ele está preocupado com um iluminismo que se dispersa. Em que sentido? É preciso eu fazer um recorte e voltar para a Revolução Francesa. Sem entender a Revolução Francesa, não entendo Auguste Comte. A Revolução Francesa, basicamente, foi um movimento que sepultou os chamados reis absolutistas, né? Luís XVI, especificamente. E ali o pessoal, tomado pelo sentido racional, pela força da ciência, pelo poder do grande Maximilien Robespierre, pela influência do grande Jean-Paul Marat e outros ícones aí da Revolução Francesa, eles tomaram posse de um governo, tentaram fazer um governo, entre aspas, deliberativo, onde as pessoas participavam, onde as pessoas decidiam quem seria julgado, como seria julgado. E o Comte, olhando a sua própria história, no seio da França, ele percebe os horrores que aconteceu. Não precisa... se você lembrar um pouco das aulas de história que teve lá no primeiro e segundo ano, vocês de formação tiveram no primeiro e no segundo, vão lembrar que houve um horror, um caça às bruxas, que em último momento o próprio Maximilien Robespierre foi vítima de tudo o que ele desencadeou. A racionalidade, ela precisava de um controle, ou então as pessoas iriam surtar, cada um decidia uma coisa, os valores, não ia ter nenhum valor que sustentava. Tá, a religião para Comte era falha, insuficiente, já não se sustentava mais manter a religião em pleno século XIX. Mas o que colocar no lugar da religião? O que eu iria colocar? Vou deixar essa ciência translocada que gera tantas confusões? E a experiência da Revolução Francesa acabou praticamente num regime mais radical que o absolutismo, que foi a ascensão de Napoleão. Napoleão foi praticamente mais centralizador que todos os absolutistas anteriores. Então a preocupação eu sei que a ciência é o caminho, mas é possível eu estabelecer uma hierarquia sobre o método científico e estipular quais valores serão aceitos e quais não serão aceitos? Ou eu vou deixar a ciência
flertar com vários elementos, vou deixar a ciência dentro de uma instabilidade política. A qualquer momento pode surgir outro Mahat aí fazendo... Jean Paul Mahat era o redator do jornal, ali, editor do jornal O Amigo do Povo, e vivia denunciando as pessoas para ver o fervo, para ver cabeças rolarem. Então era preciso fazer uma lei, é preciso fazer uma regra, e o positivismo é essa lei. Uma espécie de lei proveniente da ciência, no qual alguns valores são escolhidos e outros são abandonados. Hoje, no direito, nós temos uma leitura do positivismo, principalmente oriunda do austríaco Hans Kelsen, que diz que o positivismo é aquilo que está na legislação, é aquilo que está disposto. A ideia se afastou um pouco de Comte, mas dá para entender desse modo. Positivismo é uma maneira de estabelecer uma ordem mínima, usar a razão sim para compreender o mundo, mas estabelecer algo definitivo, uma base que sirva de moralidade, que sirva de justiça, que sirva para a lei. Nós temos um lema aqui na nossa bandeira do Brasil, que é ordem e progresso, é um lema exclusivamente positivista, né? Ou seja, se a gente pensar no Rio Grande do Sul, nessas regiões, o positivismo de Comte está na nossa bandeira. Nós vamos progredir racionalmente? Vamos. Mas antes do progresso vem o quê? A ordem. É o que o positivismo pretendia. Colocar ordem nesse caos proveniente das revoluções iluministas, das revoluções francesas e inglesas, das revoluções burguesas, e estipular, vamos avançar, mas para avançar vamos estabelecer essa ordem. E da onde vem essa ordem? Se Deus já não escreve mais os 10 mandamentos, se já não tem uma legislação que funciona porque o Deus saiu de cena, da onde vem essa ordem? Do estudo científico, né, do mundo, da apreensão da natureza, das suas leis, usando a ciência como referência e como o novo arauto da moralidade. A partir daí, concebemos uma ordem para avançar progressivamente. Ordem e progresso, não é progresso e ordem, não é a desordem. Ele leu a Revolução Francesa como uma desordem que gerou catástrofe. É necessário se posicionar, positivar, decidir um sistema que vai funcionar. No próximo vídeo eu falarei com você sobre o curso de filosofia positiva que ele lecionou de 1830 a 1845 e mais algumas obras pequenas dele aí, Discurso Preliminar do Espírito Positivo. Espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre ele. No próximo vídeo irei entrar mais nos elementos fundadores do seu pensamento. Muito obrigado.